Sobre nós, um tempo para conversar em voz feminina, temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Xana Silva Matos. Olá a todos e a todas, é isso mesmo, Sobre Nós é um programa em voz feminina com temas para todos os géneros e todas as gerações. Bem-vindos, bem-vindas, é um prazer estar deste lado a fazer-te companhia. Se ainda não te apercebeste, a Ser Igual está de parabéns, são 6 anos de emissão. Esta é a oportunidade para falar connosco e dizer-nos como temos tocado através do site da Ser Igual ou da aplicação da Google Store. Ainda tens o YouTube e o Facebook. Podes acompanhar-nos e ver a nossa emissão especial deste mês de maio. Mas maio é também o mês da família e em junho vamos celebrar o Dia da Criança e por isso mesmo o Sobre Nós de hoje vai juntar estas duas efemérides e fazer prevenção. Eu vou já apresentar a minha amiga de hoje, a Margarida Ferraz. Bom dia, bem-vinda a esta humilde casa. Obrigada, Xana, bom dia. A Margarida é uma filha de Deus, é casada, é mãe, tem uma missão que eu considero assim maravilhosa. Ela, como membro da Associação para a Promoção da Prevenção do Abuso Sexual, foi criada em 2016, faz palestras de prevenção desta temática em escolas e de forma voluntária e com um sentido cristão de ajuda ao mais frágil, que eu acho incrível. Margarida, primeiro, obrigada por teres aceito o meu convite. Eu costumo dizer que os mistérios de Deus são incríveis e a forma como Ele nos fez cruzar é uma prova disso. Está a ser uma bênção fazer uma parte da minha caminhada contigo. O tema de hoje é particularmente sensível, não é? Em muitos casos até é um tabu, mas é extremamente necessário falar dele. O abuso sexual de crianças é real e deixa marca para toda a vida, não é? Como é que surgiu a ideia da associação e como é que vocês estão a conseguir chegar às crianças? Infelizmente, Xana, nós estamos a falar que a nível da Europa, já nem vamos a nível mundial, 1 em cada 5 crianças são abusadas sexualmente e isto é um número muito, muito preocupante. Assustador. Claro que a maior parte das vezes nós só nos preocupamos ou só damos valor a esta temática quando acontece muito perto de nós, ou na nossa casa ou na nossa família. Aí sim, abrimos um bocado os olhos. Até lá é aquela, não é comigo, é com o outro, e há uma certa indiferença, muitas vezes não propositada, mas não é connosco, então não vamos nos preocupar com isso, outros farão o trabalho, mas não deve ser assim. Daí a importância da nossa associação, quando eu sou vice-presidente e sou uma das fundadoras desta associação. Iniciamos o trabalho depois de eu ter estado em terapia com uma psicóloga e depois da alta, então, por que não criar uma associação a nível do nosso país e poder fazer alguma diferença no meio de nós mesmos portugueses. E claro que nós abraçamos o projeto, eu, ela e mais algumas amigas e amigos, também tem homem, mas criamos a associação com o nome Associação para a Promoção da Prevenção do Abuso Sexual e Apoio à Vítima. Criamos estatuto legal a nível de estatutos registados no cartório, nas finanças, estamos todos legal, é uma associação portuguesa mesmo, sem fins lucrativos, sem fins políticos, sem fins religiosos. E no início pensamos o que é que nós poderemos fazer enquanto associação para fazermos a diferença. Não tínhamos na ideia o que é que poderíamos fazer, sabíamos que queríamos fazer algo diferente, que não houvesse no país e que chamasse a atenção de alguma forma. E aí foi interessante porque houve a oportunidade de eu poder estar a dar a hora do conto na escola do meu filho, na altura com 4 anos, que os pais interagem com a escola, e eu fui contar uma história e perguntei por que não contar a história do Kiko e a Mão, que é uma história do Conselho Europeu, que qualquer pessoa pode ir ao site, imprimir e contar às suas crianças, é muito básico, mas muito importante. E aí sim eu imprimi a história, fiz em forma de livrinho e contei esta história na sala do meu filho mais novo. Imediatamente as outras educadoras, eram 4 educadoras, contando com a sala do meu filho, as outras educadoras ouviram
que alguém tinha ido contar, elas já me conheciam, eu sou conhecida ali na escola, já tive outros filhos lá, e ouviram que a mãe Margarida estava a contar uma história muito interessante para as crianças e pediram então que eu fosse contar à sala delas. E eu fui com todo o gosto, era algo que me motivava, que quando Deus toca de uma forma incrível, é uma missão que eu abracei e que continuo a abraçar com todo o amor. E aí, quando eu acabei as palestras nas 4 salas, a professora educadora do meu filho pediu-me outra vez que eu lá fosse. Eu fui umas 3 ou 4 vezes à sala do meu filho contar a mesma história, porque as crianças tinham amado a história e a própria professora, até a diretora da escola, naquela altura, veio ver que história que eu estava a contar, que estava a ser tão falada a nível das colegas. E foi muito interessante, porque eu saí da sala então do meu filho e olhei para a parte de cima do primeiro andar, como olhando para o teto, e pensei, por que não fazer disto a missão da associação? É algo tão bom, tem sido tão bom nestas 4 turmas, por que não partir daqui? E se estamos a falar para a promoção da prevenção, então nada melhor do que começar com os mais pequeninos. E aí fui falar com a coordenadora da escola e disse, olha, eu tenho este projeto, eu faço parte desta associação e gostaria muito. E ela disse logo, eu não só lhe vou dar a escola onde está o seu filho, como vou dar as escolas todas o agrupamento para poder fazer esta abordagem com as nossas crianças. E foi uma porta aberta assim do nada. E não é do nada, eu sei que não é do nada, Deus está no controle. E foi incrível, porque palavra puxa palavra, outros professores de outros agrupamentos souberam, quiseram. Inicialmente fui eu que fui falando com as escolas, eu sou Margarida, eu faço parte deste projeto, mas a partir daí, só foi no primeiro ano que eu tive essa iniciativa, porque a partir daí começou a escola, boca a boca, olha, tem uma associação que faz isto, seria muito interessante. E portas se foram abrindo, é incrível as portas que foram abrindo. Claro que em todo esse processo, a melhor forma de nós falarmos com as nossas crianças é de forma lúdica, não só falar. Quando nós falamos, a criança não capta alguma coisa, mas não tudo. Agora, se nós, de forma lúdica, apresentarmos o projeto, eles enchem o olho e ficam muito mais cativados. E foi isso que eu fui fazendo ao longo do tempo, conforme ia falando e aperfeiçoando a nível da... Tens aperfeiçoado realmente, ou seja, saímos, ou passaste a usar a história do Kiko, mas de uma forma um bocadinho mais evoluída, não é? Temos aqui os nossos convidados especiais hoje que te acompanham nestas tuas palestras. Conta-nos um bocadinho como tu fazes, como é que é esta tua dinâmica da palestra com as crianças. Eu inicialmente comecei a contar a história do Kiko, e quando fala, porque a história do Kiko fala de podermos conviver com os nossos amigos, mas há uma altura que a mão pergunta ao Kiko se pode dar miminhos na cabeça, ele diz que sim. Se pode dar miminhos no rosto, ele diz que sim. Eu acrescento o abraço neles, digo que sim. Mas quando chega a parte em que a mão pergunta, eu posso tocar debaixo da tua roupa interior, o Kiko imediatamente dá um grito e diz que não, aqui ninguém toca. E é exatamente com esta frase, aqui que ninguém toca, que iniciamos então a conversa para a área da prevenção do abuso sexual. E aí eu começo a questionar, e onde é que ninguém toca? E eles vão-me dizendo aqui, ali, na pipi, na pilinha, que é os termos cá em Portugal. E eu digo, muito bem, então, mas olha, vou ensinar o termo correto. A importância de nós ensinarmos as partes privadas, o nome correto aos nossos filhos. Muito bem. Mesmo que eles usem os outros termos apelidados, não tem problema nenhum. Mas se eles tiverem noção de qual é o nome certo, então aí sim eles estão com a consciência muito mais aberta para se perceberem onde é que os toques podem ser dados ou não. E aí, conforme foi dando palestra, eu fui acrescentando a história do Kiko em mão, achei que não era o suficiente, então criei também o relógio das emoções. Primeiro comecei com umas cartas, que é de um jogo que existe, o Coral de Abuso, que foi lançado. Há umas cartas de vários jogos que têm várias temáticas. Estas figuras são apresentadas, uma carta com figuras, que é apresentada para as crianças do primeiro ano e o segundo ano. Entretanto, depois, como as crianças são mais, já as cartas não servem, então há umas cartas que têm textos. E eu, dentro das frases com textos, eu pergunto à criança
o que é que acham do que aquela carta disse. Só para exemplificar uma carta que está aqui, diz: por vezes o índio levanta a camisola da sua amiga sem lhe pedir permissão para lhe mexer nas mamas. E aí eu pergunto às crianças, é certa ou errada esta atitude? E eles vão dizer que é errada. Eu tenho uma mãozinha com o verde e o vermelho e eles dizem se é certa ou errada. Eu mostro a cor conforme eles vão dizendo. E aí inseri também o relógio das emoções que eu criei. É um relógio que tem várias emoções. Tem a tristeza, a alegria, a vergonha, a tristeza, o nojo, a raiva, a surpresa e o medo. Porque quando nós ensinamos as nossas crianças a falar aquilo que estão a sentir, a deitar para fora as emoções que estão a sentir, é meio caminho andado para elas confiarem em nós e poderem demonstrar tudo o que sentem. Assim como nós adultos sentimos muitas vezes alegria, tristeza, raiva num dia só. E às vezes é necessário nós pegarmos no telefone ou convidar uma amiga para ir tomar um café e expomos as nossas emoções. Então nada melhor do que ensinar as nossas crianças desde bem pequeninos a exteriorizarem aquilo que sentem. Então dentro das próprias palestras é ensinado toques bons, toques maus, porque a mão estava a pedir de tocar na parte do rosto, nos braços, dar um abraço, são toques bons, são toques permissivos, mas existem toques que não devem ser dados. O toque nas partes privadas, nas partes íntimas. Nós temos as partes íntimas. Então, a criança diz, é ensinado que as meninas têm a vulva e os meninos têm o pênis. Dizemos a vulva porque a vagina é o canal interno, portanto a parte de fora é a vulva, e é esta forma que tem que ser ensinada, e mesmo que eles digam vagina não tem problema nenhum, mas é ensinado que é a parte de fora é a vulva. E aí tenho os meus dois amiguinhos, que são dois fantoches, que é o Necas e a Micas, onde cada um deles tem as suas partes privadas. Os Necas têm o pênis, a Micas tem a vulva, e é baixada a roupa para explicar às crianças que realmente estas são as partes privadas que cada um tem, meninos e meninas. E é interessante porque nesta altura existe uma parceria com os professores, interação com os professores, e é muito interessante. Eu acho interessante nesta fase da tua apresentação em que tu mostras as partes íntimas dos bonecos, tu deixas claro que pode ser nos bonecos porque eles são bonecos. Porque se fossem as crianças não podia ser, porque a criança é para brincar, mas não é brinquedo. Esta é uma fase muito forte e muito interessante das tuas apresentações, que eu acho que marca muito. Exatamente, e é explicar, eu mesmo digo ao professor, olha, toca em mim, só estás a tocar porque eu sou um boneco. Se eu fosse uma criança séria, tu não podias fazer isto, teria que ser alguém cuidador. E é ensinado às crianças que ninguém pode tocar. Então ninguém, mas existem dois grupos de pessoas que podem tocar. Os pais para uma questão de higiene, para cuidar uma higiene rápida, não um toque longo, mas uma higiene rápida, e os médicos por uma questão de saúde, mas que as crianças nunca estarão sozinhas dentro do consultório, os pais estarão sempre com as crianças. Então, estes dois cuidadores, tanto médicos como pais ou responsáveis pelas crianças, porque nem todas as crianças estão com os pais, é importante saber que é o cuidador, alguém da confiança, a rede de proteção da criança pode sim para uma questão. E também é dito que há os toques bons, os toques maus, os segredos bons e os segredos maus. Porque há segredos que podem ser guardados, que não são segredos em si, são surpresas, e há os segredos, esses segredos bons normalmente podem ser contados passado um tempo, e não é muito tempo. Exemplificando, uma festa de aniversário surpresa, que as crianças vão guardar segredo. Aí é uma surpresa agradável. Agora, todos aqueles segredos que são considerados segredos maus, que nos deixam incomodados, tristes, que nos deixam a pensar muito, que nos metem assim um bichinho na cabeça, eu acho que isto está errado. Então, nós vamos ensinar as crianças a contar, a partilhar a sua rede de proteção. E podemos exemplificar nas escolas, que as crianças podem ter uma lista, quem já sabe escrever, onde colocam 4 ou 5 nomes de pessoas da sua confiança, a quem eles podem contar. Se a primeira pessoa não ouvir, vai à segunda, se a segunda não ouvir, vai à terceira, porque vai haver sempre alguém que as ouça. E é um bocado esta forma que nós abordamos com as crianças. Claro que é muito mais explicado, nós estamos aqui a resumir muito.
Até Mas é à base... que é para outras, quem nos está a ouvir, vos chamar a ir explicar, porque vocês realmente têm toda uma dinâmica montada que é atrativa para as crianças. Agora, a minha preocupação é como é que nós chegamos à família. Nós sabemos, pelos estudos também que existem, que mais de 50% dos casos acontecem dentro da família, no seio da família. Como é que nós chegamos à família para que a família também tenha gestos de prevenção no seu interior, não é? Para que as crianças sejam protegidas dentro das suas próprias casas. Nós, enquanto associação, já tivemos algumas intervenções onde a própria escola convidava os pais para uma sessão de esclarecimentos também, de dar informação. Nós, enquanto responsáveis pela associação, daremos a informação aos pais, e aí os pais recebem e tiram as suas dúvidas. Mas a forma como nós abordamos com as crianças é muito interessante, porque a própria criança acaba por levar aos pais aquilo que foi ensinado nas escolas. Eu tenho um episódio muito interessante, mesmo aqui na cidade onde eu vivo, que eu estava a caminhar na rua, estava a passar a estação da linha de comboios, e uma criança está à minha frente com a mãe, olha para trás e vê-me. Então começa a tocar na mãe, mãe, e a mãe, para filho, então o que é que se passa? Mãe, olha ali atrás. O que é, filho? Olha mãe, estás a ver aquela senhora ali? Foi ela que me contou que aqui ninguém toca. E eu, ai meu Deus, o que é que agora vai acontecer? A mãe vai cair em cima de mim. A mãe parou, esperou que eu chegasse perto dela e disse, é a senhora que ensinou o meu filho a regra de aqui ninguém toca. E eu, sim, estive na escola dele, porque eu conhecia o menino também. E a mãe disse, olha, eu só tenho a agradecer-lhe a forma como ensinou o meu filho, porque ele chegou a casa a contar tudo aquilo que você disse. E a forma como você lhe explicou e que ele me explicou é a forma que eu não conseguia falar com ele e que eu queria falar com ele. Portanto, foi muito importante. E também recebemos algumas mensagens de pais que mandam para as escolas, para a Associação de Pais, a dizer foi muito bom a temática que hoje apresentaram na escola, porque o meu filho chegou a dizer isto. Claro que isso nos levanta o ânimo para continuar, e é isto mesmo que nós, enquanto associação, queremos, que através das crianças elas também possam ser portadoras para os adultos, e é o que tem acontecido. Por isso, o nosso foco é nas crianças, porque sabemos que as crianças vão levar para os adultos. E claro, mais, temos ação de formação para os adultos também, caso haja esse pedido. E mais do que levar para os adultos, elas estão a prevenir de serem vítimas e estão a prevenir de elas amanhã serem os agressores, não é? Isso é muito interessante. Estamos a falar de uma questão de presente e futuro, sempre. Porque no final das palestras, e a meio das palestras também há algo muito importante, é as camisolas que cá em Portugal existem, sei que não vai dar, mas existem umas camisolas onde as meninas principalmente vestem, que à frente muda o sentido do desenho, ou muda a cor, ou muda o desenho, que são as lentejoulas. E é muito importante nós, enquanto pais e educadores, termos noção de que os abusadores discretamente poderão estar a abusar dos nossos filhos sem nós nos apercebermos, porque são coisas tão banais que nós pensamos, aquilo ninguém faz. Mas devemos ensinar às nossas crianças que ou metem a mão por baixo e afastam a camisola para que o adulto toque, ou então que a criança diga, não, deixa, eu mostro o desenho. É muito importante, porque estes desenhos, lamentavelmente, nunca estão expostos na zona da barriga. Estão expostos onde estão as mamas. É algo muito preocupante que nós devemos alertar as nossas crianças. Não estou aqui a dizer que vamos deitar as camisolas fora ou vamos proibir, mas vamos ensinar às nossas crianças que aqui ninguém toca. Agora, o que eu acho também interessante é que nesta vossa caminhada vocês têm conseguido identificar alguns casos, não é? Vocês têm conseguido chamar a atenção dos professores para alguns casos de crianças que, naquilo que é a vossa palestra, vocês conseguem identificar que há alguém que está a viver um momento delicado. Sim, já tivemos vários casos em que tivemos que sinalizar a criança na própria escola, encaminhar para os psicólogos do agrupamento. Cada agrupamento normalmente tem psicólogos e é encaminhado. Há outros casos em que foi necessário fazer denúncia mesmo a nível da polícia judiciária, porque eram tão nítidos que
entre escola e outros pedidos foi necessário fazer a denúncia. E nós, enquanto associação, temos uma parceria em São Miguel, nos Açores, onde eu vou normalmente 2 vezes por ano, em ano normal, não em ano pandémico. Infelizmente estamos privados neste momento, mas onde temos uma parceria lá, em que trabalhamos com os enfermeiros da área de saúde escolar, e tem sido algo tão maravilhoso ver, porque aí eu só identifico a criança à equipa de enfermagem e eles automaticamente encaminham para a psicologia da unidade de saúde escolar, do centro de saúde, e aí eu sei que os casos são encaminhados. Já tivemos vários com necessidade de encaminhar, e esta é uma forma, é um trabalho agridoce, porque é algo que mexe sempre com o nosso emocional, não vou dizer que não mexe, é triste muitas vezes, enquanto estou a falar nas palestras, as crianças taparem os olhos, chorarem à minha frente para que os outros não vejam, ou taparem os ouvidos, ou ficam muito incomodadas. E ali há sinais, há crianças que saem, pedem para sair, para ir à casa de banho, e quando chegam como quem teve a vomitar, é triste, é forte demais. Mas também é muito bom ver os frutos que estão a acontecer através destas intervenções, destas palestras. E tínhamos muitas escolas abertas quando começou a pandemia, tivemos que cancelar tudo, com a esperança que a qualquer momento sejam retomadas e continuar este trabalho. Em 3 anos, já cerca de 16 mil crianças foram alcançadas, por isso é muita gente. E esta pandemia, para além de vos privar de ir às escolas falar deste assunto, também criou o outro lado, que é as pessoas estão mais fechadas dentro de casa, e dentro de casa é onde acontecem mais os abusos, não é? Ou seja, no final deste período de pandemia, a avaliação não será tão... voltará a ser negativa em relação ao número de casos, com certeza, não é, Margarida? Com certeza, há estudos que dizem que os abusos diminuíram foi nada, diminuiu foi a capacidade da criança poder falar, porque está dentro do contexto de 24 horas em casa, e infelizmente mesmo com as aulas via net, via as plataformas, nem sempre a criança pode falar, porque a maior parte dos adultos poderão estar atrás, estão presentes e não têm como a criança dizer: professor, eu estou a passar por uma situação difícil, quero falar consigo. Não dá, porque os pais, aqueles que são abusadores, não vão deixar as crianças sozinhas com alguém do outro lado da tela para poderem falar. Enquanto que na escola haveria uma abertura muito maior, não necessariamente que as crianças todas falem, porque não é assim, mas aquelas que falavam ficaram privadas de falar. E infelizmente, como disseste, Xana, a maior parte dos abusadores estão dentro de casa. Só 10% é que normalmente são de pessoas estranhas, porque o resto são pessoas conhecidas, e principalmente dentro do contexto familiar, ou mãe, porque há mães que abusam dos filhos, ou pais, avós, tios, e esta a forma como nós temos que alertar a nossa criança. Se a mãe abusar, se o pai abusar, fala com a avó, fala com o avô, fala com o professor, fala com a polícia, fala com o médico. Cada vez que tu tiveres a oportunidade de estar com alguém, vai e fala aquilo que te está a perturbar. E é lamentável, porque não diminuíram os casos, antes pelo contrário, estão muito abafados dentro do contexto familiar. Essa é a questão, ou seja, não é uma questão de diminuição de abuso, é uma questão de impossibilidade de falar e de denunciar o abuso. São situações diferentes, não é? E como sociedade, ou seja, nós estamos no nosso dia-a-dia, nós vivemos tão voltados para o nosso umbigo. Com a pandemia, tudo agora é desculpa para não nos preocuparmos com o nosso vizinho do lado, porque temos medo de contaminar ou ser contaminados. Que conselho tu podes dar, Margarida? O que é que nós podemos fazer como sociedade, que estamos de fora, mas que também é a nossa responsabilidade de cuidar destas crianças? Eu, durante este tempo que tivemos confinados em casa, recebi algumas chamadas de pessoas dentro de famílias que pediram auxílio, como é que poderiam fazer. Claro que nós não temos muita forma de o fazer, mas nas nossas redes sociais nós podemos
de vez em quando colocar algo, alertar para os pais, cuidado com as nossas crianças, não só a nível dos abusos sexuais, mas a nível dos abusos que ocorrem dentro do contexto de net, pornografia, através dos jogos, e estar em cima das nossas crianças, explicar-lhes que há certos abusos que não são permitidos, quer no contexto de fora de toques, quer no contexto de internet, porque as crianças estão neste momento, muito ativas na internet. E enquanto pais, nós podemos colocar nas nossas redes sociais, como colocamos agora com a vitória do Sporting, colocamos algo, então vamos cada dia, ou uma vez por semana, colocar algo que alerte os pais à prevenção do abuso sexual, e podemos ir partilhar páginas, partilhar pensamentos de crianças, porque uma das coisas que eu quero deixar é que o silêncio é amigo do abusador e é inimigo da vítima. Então, quanto mais a criança se calar, quanto mais a vítima se calar, porque não é só crianças, adolescentes e jovens também, quanto mais essas vítimas se calarem, mais o abusador fica feliz, porque pode continuar a perpetuar os seus atos. E uma das formas é pôr as nossas crianças a ouvir histórias também, porque existe na net histórias, músicas que alertam para a prevenção do abuso sexual. Antes de nós terminarmos, eu queria que nos desse assim, algumas indicações. Imagina que eu sou um pai ou uma mãe e que o meu filho ou a minha filha está a ser abusada, mas eu ainda não dei conta. Mas notei que há ali algumas diferenças no seu comportamento. Quais são os sinais que me devem alertar? O que é que eu devo estar atenta para entender que são sinais de que alguma coisa não está bem com o meu filho ou com a minha filha em relação àquilo que é a sua intimidade? É assim, muitas vezes as crianças, elas já desde pequenas mostram sinais. E se era uma criança muito extrovertida e de repente passa a ser uma criança muito fechada em si, é preciso começar a desconfiar. Ou se era uma criança muito fechada e passa a ser extrovertida assim de um momento para o outro, também é uma das formas de averiguar. Outra coisa muito importante, se era uma criança que tinha uma afinidade muito grande com algum dos seus parentes, ou alguns dos amigos dos pais, e que de repente a mãe diz, olha, vamos visitar fulano, e a criança diz, não, eu não quero, ou vamos à casa do avô, não mãe, eu não quero. Vamos averiguar o que é que se passa ali, porque se era alguém do contacto familiar próximo, então, e que a criança deixa de repente de querer ir, é preciso ver e dar atenção à criança. Mesmo que a criança nos diga, olha, suponhamos, o tio tocou nas minhas partes privadas. Nós não, como adultos, como pais responsáveis, não devemos dizer, isso é da tua cabeça, deixa para lá, é mentira. Não, vamos ouvir a criança. Nem é ouvir, vamos escutar a criança. Não fazer perguntas diretamente, porque não é essa a função, mas é deixar que a criança fale e acolher a fala da criança. E quando eu digo escutar, é escutar, não é ouvir. Nós muitas vezes como pais temos a tendência, agora podia chegar aqui o meu filho, mãe, olha, eu hoje tenho isto, eu está bem filho, eu ouvi, mas não escutei, porque estou a dar atenção também à Xana. Mas se eu agora dissesse, olha filho, espera só um bocadinho, já te vou escutar, dar o tempo dele, e parar com ele, deixar tudo o que eu tenho nas mãos, e escutar com ouvidos, com o coração, e dizer, acolher a fala do meu filho, e estar pronto a dizer, eu estou aqui para ti, e eu vou-te ajudar naquilo que eu puder e naquilo que eu souber. Juntos nós vamos caminhar. E não desconfiar da criança por tudo e por nada. Vamos dar, mais vale errar por excesso do que errar por não fazer nada. Verdade. E estes são pontos principais, quando há mudança, ou quando a criança começa a fazer xixi na cama, sem razão aparente, se nunca tinha feito e de repente começa a fazer, terrores noturnos, os pesadelos, é necessário estarmos alertas. Muitos outros que seriam um tema de uma live, de uma aula, não aqui explicitamente falar só num ou noutro, mas eu creio que estes são os mais acentuados. Ou se a criança começa a ter, se for meninas, começa a ter muitas vermelhões na parte da vulva, muita comichão, a próprios meninos também, a parte do prepúcio começar a ficar muito mais vermelho, muito mais irritado.
são alertas. Alguns alertas. Não deixar de fazer a nossa parte e levar ao médico para averiguar o que é que pode estar ali a acontecer. Ok, obrigada, Margarida. Eu sei que estamos em fase de pandemia e provavelmente vocês, enquanto associação, em termos de palestras, está tudo um pedacinho mais reduzido, mas é possível contactar-vos, é possível estar, até ser voluntários para trabalhar convosco, é possível dar-vos donativos. Como é que podemos contactar esta associação para vos apoiar também naquilo que é a vossa missão? É possível, sim, contactar. Nós temos página do Facebook, prevencomabusosexual.pt. Esse é o site, prevencomabusosexual.pt. Temos na página do Facebook, basta pesquisar lá Facebook Prevenção do Abuso Sexual, SFPPP, são as siglas que vai aparecer, que é Seguindo em Frente pela Promoção da Prevenção do Abuso Sexual. Tem os contactos dentro do site, quer da Presidente, quer meu, Vice-Presidente. A nível de palestras sou eu que vou, portanto o contacto será por mim. Contigo, sim. Sim. Agora, claro que nós precisamos de voluntários para trabalharem connosco. Para isso será necessário fazerem-se sócios da associação. Nós estamos a falar €1 por mês, não é nada que não consigam, é deixar de tomar um café e meio por mês e contribuir para a associação, tornar-se sócio, ter ação de formação, neste caso iriam acompanhar-me durante várias palestras e depois seriam integrados a dar também uma palestra até que possam depois sozinhos fazer a área onde vocês estão ou a área para a qual poderão contribuir, dirigindo-se a outra parte do país, relembrando que é um trabalho voluntário, não há remuneração, mas sim, estarei disponível para dar formação a quem me procurar, a quem se quiser voluntariar e a quem se quiser fazer sócio no site, tem lá a ficha de sócios, tem lá o IBAN para fazer as transferências, ou de donativos, que é assim também que nós conseguimos sobreviver, de donativos, alguém que queira acompanhar, ou se não se quiser fazer sócio, pode dar um donativo, não necessariamente tem que ser sócio, mas é um trabalho em prol das nossas crianças. Nós não queremos ganhar nada com isto, queremos ganhar crianças livres de abuso sexual. E como estava a dizer, a última parte da palestra na sala termina com a expressão que aqui ninguém toca, portanto, uma mão para cada parte, uma mão nas mamas aqui, outra na parte do bumbum e outra na parte do pênis, da vulva, que é aqui ninguém toca, como gesto, aqui ninguém toca, e nem vocês podem tocar em ninguém quando forem adultos. Exato. E aí é a mesma lição que damos para a criança. Então, se ninguém pode tocar em mim, eu também não posso tocar em ninguém. E é isto que nós queremos passar para a sociedade em geral, que é capaz, assim como professores, no final das palestras têm dito: Margarida, obrigada pela forma como me ensinou a falar com estas crianças. Eu disse: eu não venho falar para os professores, eu venho falar para as crianças, não. Venho-me ensinar muito, porque os meus próximos alunos vão ter também esta oportunidade de eu lhes poder falar, porque aprendi consigo. É um trabalho alargado, não só para crianças, mas também para adultos. E como dizes, professores e pais, pelos exemplos que já deixaste aqui hoje também, e hoje também para os ouvintes da Sem Igual. Obrigada, Margarida, por este tempo que tiraste da tua família para estar connosco neste programa de hoje. Obrigada pela tua missão, pela missão desta associação e por todos aqueles que estão ao teu lado nesta caminhada. Que seja um tempo maravilhoso para cuidar de crianças nos dias de hoje, que parece tão esquecido a questão da sexual das crianças, não é? Parece que isso não existe, são crianças. Não, existe, e como vimos hoje, começa bem pequenino. Obrigada por tudo que tens feito também na tua vida como filha de Deus, nesta tua missão que Deus chamou, colocou no teu coração. Deus te abençoe, Deus te guarde a ti, a tua família, aos teus filhos, ao teu marido também. Que seja um tempo, uma caminhada abençoada. E aquilo que nós pudermos fazer como rádio se conta connosco, e comigo também, claro, já sabes. É sempre um prazer estar na tua companhia. Obrigada. E é importante salientar que as crianças não têm culpa daquilo que lhes está a acontecer. A culpa é totalmente do adulto. E estamos abertos não só para as escolas, como para instituições, igrejas, onde há crianças, nós estamos dispostos a ir.
e que o Espírito de Deus continue a trabalhar para que mais lugares possam chamar a vossa presença, que assim seja. Muito bem, não desligues o teu rádio, ainda não vamos terminar o nosso tempo sobre este tema de hoje. Se estás connosco no YouTube, convido-te então a ligar-te ao site da Sei Igual e ouvires o programa por completo. Já a seguir vou trazer-vos a sugestão de um livro que também conta uma história verídica de uma criança que foi abusada e que é um livro que pode servir muito bem também de meio de prevenção naquilo que é a nossa caminhada como sociedade cristã para chegar às crianças e às suas famílias na prevenção do abuso sexual. Vamos então ficar com uma música e já voltamos para vos trazer a pérola. Sobre nós, um tempo para conversar em voz feminina, temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Xana Silva Matos.